Olá, é sempre um prazer receber você aqui no programa Está Escrito. Você gostaria de conhecer o plano de Deus para a sua vida? Pensando em você, nós preparamos o curso Verdades Bíblicas. Ouça agora um trechinho de um dos 21 temas apresentados por Cid Moreira. Hebreus, capítulo 10, versos 35 a 37. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Continue ouvindo a voz de Deus. Ele vai voltar à terra para eliminar todo o pecado, dor e sofrimento. Voltará para dar a vida eterna a todos os que nele creem. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você, totalmente grátis. Basta acessar o nosso blog novotempo.com/está escrito e logo na primeira página você vai ver o ícone com o desenho do curso bíblico. Clique ali e preencha o seu cadastro. Você vai receber em sua casa, sem nenhuma despesa, esse kit com 3 CDs. E se quiser baixar os áudios, você clica em áudios e pronto. Se preferir, mande um e-mail para estaescrito@novotempo.com ou escreva para a Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. E não se esqueça de informar os seus dados, nome e endereço com CEP. Eles são monoteístas, têm uma dieta diferenciada, praticam a circuncisão, guardam o sábado e estão espalhados pelo mundo inteiro. O programa Está Escrito apresenta para você a série As 7 Maiores Religiões do Mundo. E no primeiro programa, o pastor Ivan Saraiva apresenta o tema Judaísmo. Você não pode perder, o Está Escrito começa agora. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus. A Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo, transmitindo esperança ao redor do mundo. Está Escrito, apresentado por Ivan Saraiva. Série As 7 Maiores Religiões do Mundo. Hoje, o Judaísmo. Olá, querido amigo do Está Escrito. Hoje começamos uma nova série aqui no programa. Apresentamos a partir de hoje as 7 maiores religiões do mundo. Listamos as 7 principais religiões existentes no mundo com o objetivo de conhecê-las. Afinal, é do conhecimento que vem a compreensão, o respeito e o diálogo. A religião é a busca do ser humano por respostas que revelem uma verdade a seu próprio respeito. Afinal, aquelas 3 perguntas básicas continuam clamando dentro de cada um de nós. Quem sou eu? De onde vim? E para onde eu vou? Dependendo da resposta, não há dúvida que isso afetará totalmente a nossa postura quanto a nós e como vemos o outro. Ao estudarmos religiões, vemos elementos comuns entre todas elas. Preste atenção, toda religião tem pelo menos uma divindade. Tem que ter, obviamente, a figura do adorador e o meio de comunicação com as divindades, que são as preces, as rezas, as orações. Um outro elemento que não pode faltar são as oferendas, as ofertas que apresentamos às divindades. Também tem que ter um livro de regras e uma promessa de um paraíso ou futuro melhor. Se você pegar todas as religiões do mundo, pelo menos as principais, esses elementos são comuns a todas elas. Karl Marx disse certa vez: a religião é o ópio do povo. Será verdade? Enquanto uma minoria alega que a religião é uma muleta para os fracos,
mais de 90% das pessoas no mundo declaram ter uma religião ou uma forma de fé. Nós começamos a perceber que parece que é inato ao ser humano a crença, acreditar em algo ou em alguém. Será essa mais uma digital de um Criador, colocando e imprimindo dentro da nossa alma uma necessidade? Por que as religiões são tão populares? Por que elas conseguem conduzir a vida de milhões e milhões de pessoas? Por que uma religião é capaz de transformar a vida de alguém? Ao estudarmos essa série, As 7 Grandes Religiões, vamos perceber um pouco da crença, da fé de cada uma dessas religiões e vamos entender um pouco melhor por que o mundo é do jeito que é. E acredite, mesmo que você não tenha uma religião praticante, a necessidade de crer em alguma coisa ou em alguém, mais cedo ou mais tarde, vai levar você a desenvolver uma fé, a fé em algo ou em alguma coisa. Isso é religião, é a busca por religar algo que foi corrompido. E essa é uma outra característica comum a todas as religiões. Todos estão tentando se reconectar. E o nosso primeiro programa, nós queremos apresentar um pouco do judaísmo. Você imagina, talvez seja uma das religiões mais antigas do mundo. Nós não temos objetivo nem pretensão de exaurir o conhecimento sobre essa religião, mas pincelar alguns dados importantes, relevantes e até mesmo curiosos de todas as denominações, de todas as grandes religiões do mundo, e hoje vamos falar um pouquinho a respeito do judaísmo. Desde já, pedimos aos nossos irmãos judeus a compreensão de que a certeza de que aquilo que nos une ou do que aquele que nos une é muito mais importante do que aquilo que nos separa. Então, meu querido irmão judeu, tenha o seu coração aberto, porque nós olhamos para vocês com um olhar de amor, com um olhar fraternal. O judaísmo, você sabe, representa hoje cerca de 0,2% da população mundial, o que daria em torno de 14 milhões de pessoas, sendo que dessas 14 milhões de pessoas, 40% vivem em Israel, 40% nos Estados Unidos e 20% distribuídos pelo planeta. O judaísmo ortodoxo sustenta que a Torá e a lei judaica se regulamentam em 613 mandamentos encontrados no livro de Levítico, que são de origem divina, eterna e imutável, e que devem ser rigorosamente seguidos. Os judeus também são monoteístas e também acreditam em Yahvé como Deus e Criador, onipotente, onisciente, onipresente e que influencia todo o universo e que não pode ser limitado de forma alguma. Com a destruição do Templo de Jerusalém por invasão da Babilônia, a sinagoga passou a ser o local de reuniões religiosas da comunidade judaica. Cada comunidade tem uma ou mais sinagogas e, com o passar do tempo, se tornaram o centro da vida comunitária também. Na sinagoga, destaca-se a figura do rabino, que é um líder espiritual da comunidade. A maior parte dos judeus acredita e espera ainda a vinda do Messias como um homem, filho de um homem, de uma mulher, da tribo de Judá e com a descendência de Davi. Eles acreditam que ele reinará sobre Israel, irá reconstruir a nação, fazendo com que todos os judeus retornem à Terra Santa e unirá os povos numa era de paz e de prosperidade sob o domínio de Yahvé. Você conseguiu perceber a base da crença do judaísmo? O judaísmo então acredita ainda que o Messias virá. Nós cristãos acreditamos que o Messias já veio, que se encarnou na pessoa de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Para eles não, o Messias ainda é uma promessa que será cumprida. Eles acreditam que aqui o Messias irá reconstituir o reino de Israel e reinará aqui nessa terra. E através da liderança do Messias, ele conseguirá unir todas as nações, todos os povos, mas que obviamente a nação escolhida, criada por Yahvé, é o judaísmo. Aliás, o judaísmo é uma das 3 religiões abraâmicas, assim como o islamismo e o cristianismo. As 3 têm a sua base, a sua origem em Abraão. Hoje estamos apresentando o judaísmo,
mas vamos apresentar também essas outras 2 religiões que fazem parte das 7 maiores religiões do mundo. O chamado de Abraão encontramos na Torá, que é como os judeus se referem ao Pentateuco, ou os 5 primeiros livros do Velho Testamento. Então acompanhe comigo o que está escrito em Gênesis, no capítulo 12, no verso 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e de ti farei uma grande nação. E te abençoarei e te engrandecerei o nome. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Se tu uma bênção, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão saiu da Mesopotâmia e foi rumo a Canaã. E ali ele se instalou conforme a ordem de Adonai, que em hebraico quer dizer Senhor. Quando Jacó, neto de Abraão, a quem o Senhor mudou o nome para Israel, foi para o Egito, na Torá nós lemos em Gênesis 46, 26 o seguinte: todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70 almas. Agora perceba, ao final de 400 anos, eram 600.000 homens, fora mulheres e crianças. Eles estavam escravizados no Egito e eles clamaram. Vamos ler como a Torá apresenta o clamor do povo de Israel por um libertador. Em livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, no capítulo 3, do verso 7 até o verso 10, nós lemos: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Agora nós começamos a ver a descendência de Abraão a desejar um libertador, e esse seria Moisés. Foi com Abraão que Yahvé instituiu a circuncisão, que é também a única maneira de um gentil, não judeu, ser aceito como membro da comunidade judaica. Aliás, o plano de Adonai para o povo de Israel sempre foi que eles fossem depositários da mensagem da salvação. Deus queria que o povo de Israel fosse o grande diferencial e que as pessoas de todas as outras nações pagãs e ímpias observassem o cuidado, a proteção de Deus na vida daquele povo e aí então se convertessem ao Deus verdadeiro. Acompanhe comigo o que está no livro de Isaías 56, no verso 6 e 7. Bem-aventurado o homem que faz isto e o filho do homem que nisso se firma, que guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor dizendo: o Senhor me separará do seu povo. Aos estrangeiros que se achegam ao Senhor para o servirem e para o amarem, o nome do Senhor, sim, todos os que guardam o sábado e abraçam a sua aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Esse era o desejo de Deus, que cada pessoa de cada nação ímpia e pagã se convertesse não ao judaísmo, mas à promessa da vinda do Messias, do Salvador, e que todos reconhecessem Deus como um único Senhor, como o Criador dos céus e da terra. Quero dizer aos nossos irmãos judeus que é um grupo de cristãos que defende a integralidade da santa lei de Deus, conforme está escrito no Pentateuco, e que, como eles, também fazem distinção a respeito de alimentos puros e imundos. E esse grupo é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que acreditam em exatamente tudo que os judeus acreditam, com uma grande diferença. Nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único Salvador pessoal. Nós acreditamos que realmente Jesus Cristo é o Messias. Mas agora gostaria também de dizer que há uma semelhança muito grande entre as circunstâncias do nascimento de Moisés, por exemplo, e o nascimento de Yeshua. Como a própria perseguição que a gente vê no nascimento das crianças e na libertação milagrosa, assim como Moisés também subiu ao monte para receber de Yahvé a santa e eterna e imutável lei, Yeshua também subiu ao monte para ensinar os sagrados princípios do reino de Adonai. E ali nós encontramos o que está escrito em Mateus 5,17,
Olhe o que Jesus Cristo, que nós acreditamos ser o Messias, fala a respeito das Sagradas Escrituras, sobretudo da Sagrada Lei. Mateus 5,17 diz: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim revogar, vim para cumprir. Existem no Velho Testamento pelo menos 300 citações proféticas apontando para este que é sem dúvida o maior defensor do judaísmo de todos os tempos, Yeshua, ou como nós cristãos o chamamos, Jesus Cristo. Isso ficou claro a você, querido amigo e irmão judeu? Ninguém defendeu mais a lei de Deus, a lei de Yahvé, do que Jesus. Ele cumpriu os mandamentos, ele defendeu a lei, ele guardou e observou o sábado, ele trouxe a espiritualidade do sábado na mente de todas as pessoas, dos judeus e dos gentios também. Não se esqueça, Jesus era um judeu, ele era da descendência de Davi, ele era da tribo de Judá. Jesus cumpre todos os requisitos para que eu e você o compreendamos como realmente o Messias. O profeta Miqueias, no capítulo 5, no verso 2, ele diz que o Messias seria da tribo de Judá, nasceria em Belém, a mesma cidade do rei Davi. O profeta Isaías diz que ele nasceria de uma virgem. E Davi, no Salmo 22:16, declara que as suas mãos e pés seriam transpassados. Querido irmão judeu, estude, examine todo o Antigo Testamento e você vai descobrir que o Messias tão esperado, tão aguardado, tão desejado por todos nós, ele já veio e em breve vai retornar a essa terra para estabelecer o seu reino. Você consegue entender isso? Consegue aceitar isso? Você consegue perceber que ao examinar as Escrituras, todo o Antigo Testamento, a sua Bíblia, estude a sua Bíblia, coloque pelo menos no coração como possibilidade de Jesus ser o Messias. Porque se de fato Jesus Cristo for o Messias, isso significa que existem 14 milhões de pessoas que estão negando o Messias. 14 milhões de pessoas. É sua responsabilidade como judeu examinar as Escrituras, conhecer profundamente e ver se existe possibilidade de Jesus ser o Messias. É o mínimo que você pode fazer. E sabe, se realmente Jesus não for o Messias, bilhões de pessoas estão equivocadas. Bilhões. Pelo menos mais de 1 bilhão. Sabe o que eu quero dizer? Que é dever seu judeu nos mostrar que Jesus não é o Messias, se de fato ele não for. Mas se ele é o Messias, então é nosso dever tentar mostrar isso a vocês. A nossa crença não é baseada apenas em achismos, em conjecturas, mas nas próprias Escrituras. Quando você lê a Torá, quando você lê a lei, quando você lê os Salmos, você descobre que todas as profecias se cumpriram em uma única pessoa, Jesus de Nazaré. Talvez matematicamente, dentro de uma lei da probabilidade, isso se tornaria praticamente impossível acontecer. Todas as profecias se cumprindo em uma única pessoa, em um único ponto, numa única geração, talvez impossível, mas se cumpriu. E é por isso que nós hoje fazemos um apelo a você. Jesus Cristo, que é o seu Messias, quer salvar você e a sua casa e o seu povo, a sua nação. Sem dúvida nenhuma, vocês são especiais. Deus escolheu vocês, Deus trouxe vocês à existência, Deus tem recoberto vocês de bênçãos até hoje. A prosperidade financeira de vocês é absurda. Há um controle do PIB mundial nas mãos de vocês. Vocês têm ideia de que esses recursos poderiam servir para pregar o Evangelho? Eu sei que talvez para alguns o que eu esteja dizendo seja um absurdo, mas se para um judeu, se para uma judia, essa mensagem tocar no coração e você for alcançada através do seu Messias, já valeu a pena toda essa programação, todo esse programa. Eu vou orar por você, vou orar a Yahvé, para que Yahvé revele a você se de fato Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, é o Messias ou não. Se você abrir o seu coração
eu tenho certeza que Deus irá revelar a verdade a você. Porque o seu Deus e o meu Deus é o mesmo. E o nosso Deus é o Deus da verdade. E Ele vai revelar isso a você, querido amigo, querida amiga. Que Deus te abençoe. Que você aceite o nosso respeito, a nossa consideração. Que você aceite esse programa como um presente de reconhecimento por tudo que os judeus sempre fizeram pela raça humana e por tudo aquilo que vocês podem fazer, se vocês perceberem nas Sagradas Escrituras se de fato Jesus de Nazaré é o Messias. Uma coisa eu posso afirmar a vocês: Jesus é melhor do que ouro e do que bens. Jesus é melhor do que tudo que eu tenho. Ele é melhor do que riquezas e posições. Ele é muito mais e muito melhor do que milhões e milhões e milhões. Jesus Cristo, hoje, se for de fato Messias como eu creio, Ele está aí do seu lado e Ele quer que você repense muitas coisas na sua religião. Se puder, preste atenção na letra desse hino que nós vamos ouvir. Eu tenho convicção de que ele tocará o seu coração. Jesus é melhor, sim, que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens, melhor que riquezas e posições, melhor, muito mais do que milhões. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo eu fui. 1000 vezes prefiro ao meu Jesus do que o mundo tem pra mim. Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é o sol da justiça e do amor. Jesus é a fonte que satisfaz, caminho do bem, verdade e paz. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo fui. 1000 vezes prefiro ao meu Jesus do que o mundo tem pra Feche seus olhos, curve sua fronte, vamos juntos orar ao Senhor. Querido Deus, por favor, tenha misericórdia de todos nós. Se há algo em nossa religião que é um equívoco, um erro, nos mostre porque queremos acertar e te servir.
Faça isso conosco, com os cristãos, ou mesmo com os nossos irmãos judeus. Salve-nos, Senhor, para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus. Amém. Você sabia que Jesus era judeu? Assim como Paulo, Pedro e João? Será possível ser um judeu messiânico? A resposta para esta pergunta está no curso Verdades Bíblicas, preparado especialmente para você. Apresentado por Cid Moreira, você pode ouvir enquanto dirige o seu automóvel ou no seu computador, ou ainda baixar os áudios para o seu iPod ou smartphone. Basta você acessar o nosso blog novotempo.com/está escrito e logo na primeira página você vai ver o ícone com o desenho do curso bíblico. Clique ali e preencha com os seus dados. Você vai receber em sua casa, sem nenhuma despesa, esse kit com 3 CDs, 21 temas apresentados por Cid Moreira. Para baixar os áudios, é só clicar em áudios e pronto. Se preferir, mande um e-mail para estaescrito@novotempo.com ou escreva para a Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo, dizendo que você quer o curso Verdades Bíblicas e nos informe seus dados, nome e endereço completo com o CEP. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você, totalmente grátis. E você pode também nos seguir no Twitter, @NT Está Escrito, ou no Facebook, Está Escrito Brasil. Entre em contato conosco, estamos esperando por você. E lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus.